Camada de ozônio. Ozônio é uma substância simples formada por 3 átomos do elemento químico oxigênio. Ozônio é o O3. Ozônio do bem e o ozônio do mal. Nas altas camadas da atmosfera, as radiações solares inferiores a 290 nanômetros são absorvidas pelo oxigênio, que se transforma em ozônio. Esta tênue camada de ozônio cobre a Terra e dificulta a entrada dos raios ultravioletas vindos do Sol, provocando câncer de pele nas pessoas expostas ao Sol. É o escudo natural da Terra. Aqui na superfície da Terra, o ozônio é um vilão, porque se decompõe com facilidade, produzindo oxigênio nascente, que é um radical livre, oxidante poderoso, que atrapalha a fotossíntese e provoca irritação nos olhos. Então, nas altas camadas da atmosfera, 3 moléculas de oxigênio se transformam em 2 de ozônio. Aqui em baixa atmosfera, aqui na superfície, 2 moléculas de ozônio produzem 3 de oxigênio. Ou melhor, produz 1 de oxigênio e o terceiro átomo sai livre. Esse oxigênio livre que vemos na equação da tela, esse oxigênio livre está entre colchete. Oxigênio livre, como se diz na química, nascente da reação, ele é extremamente oxidante. Certas moças, para clarear os pelos, para se expor mais lindas ainda lá na praia, passam nos seus pelos da perna e tal, passam água oxigenada, porque a água oxigenada OH2O2 também produz oxigênio nascente. A água oxigenada H2O2 produz com a luz, produz água H2O e o outro oxigênio nasce da reação. Esse oxigênio nascente, no caso da superfície da pele, queima os pelos. Aí fica claro, clareia os pelos. No caso do oxigênio do bem, é porque o ozônio lá na estratosfera prende uma parte dos raios ultravioletas. Então protege quem está aqui na Terra, que vem menos ultravioleta. E aqui na superfície, o oxigênio produzido na faísca do automóvel, transformando oxigênio em ozônio, esse ozônio produzido produz novamente oxigênio e liberando um oxigênio nascente. Esse oxigênio nascente é que, por ser um radical livre, um oxidante poderoso, atrapalha não só a fotossíntese, mas irrita violentamente os olhos. Tem cor azul e está na atmosfera, como vimos na foto sobre a expansão, sobre a inversão térmica. Bem, então falemos bem do ozônio. O ozônio, lá na estratosfera, é um protetor solar natural. A irradiação ultravioleta do Sol, ao encostar, ao bater naquela camada azulada de ozônio, as ultravioletas passam, mas em quantidade bem menor. 5% apenas é que atravessam esta camada. O problema é que esta camada de ozônio protetor está, com a poluição produzida atualmente, está se decompondo. O ozônio está sumindo lá do local que ele é benéfico. Isso dá para ver na foto via satélite. O chamado buraco
na camada de ozônio é na região da Antártida. Então veja que o azul não é mais vibrante como é nas outras partes. E por que na Antártica existe esse buraco? Primeiro, porque a poluição produzida na Terra, ao subir para a atmosfera, entra no movimento dos gases da atmosfera. E a poluição se concentra mais no Polo Sul. O vórtice da Terra é no Polo Sul. Onde tem mais poluente, tem menos ozônio. É a prova que os poluentes é que provocam a destruição da camada de ozônio. Onde há poluição maior, tem menos ozônio protetor. Destruição da camada de ozônio. Nossas geladeiras, ar-condicionados e sprays funcionam com o gás CFC, clorofluorcarbono, que subindo à estratosfera libera o átomo de cloro, que ataca o ozônio, destruindo a camada protetora da Terra. Então, o poluente por excelência destruidor do ozônio é o cloro, cuja maioria vem do gás usado em refrigeradores. Atualmente, as nossas geladeiras novas, diante desse problema, mudou o gás que refrigera. Não é mais clorofluorcarbono, tem que evitar o cloro. Para que não haja cloro, a mistura frigorífica usada atualmente tem outros gases, utilizando então gases de menor peso molecular orgânicos, como o propano e o butano. Muito bem, então lendo o texto novamente. Nossas geladeiras, ar-condicionados e sprays funcionavam com o gás CFC, clorofluorcarbono, que subindo a estratosfera libera o átomo de cloro, que ataca o ozônio, destruindo a camada protetora da Terra. Então vejamos quimicamente esse processo. O clorofluorcarbono, Cl2F2C. O clorofluorcarbono, liberando um átomo de cloro, fica Cl1F2C. O importante é reparar o que o cloro que foi liberado vai fazer. Ataca o ozônio, na segunda equação. Este cloro nascente, que nasceu, todo átomo nascente é mais energético, reage com o ozônio, produzindo oxigênio. Mas esse oxigênio não nos interessa, porque é lá na estratosfera, ninguém vai cheirá-lo, ninguém vai utilizá-lo. Esse oxigênio não é interessante. Mas, ao lado do oxigênio O2, o oxigênio terceiro, o átomo de oxigênio, se junta ao cloro que se desprendeu do CFC. O cloro que se prendeu a esse oxigênio ataca outro ozônio. Esse óxido de cloro, atacando outra molécula de ozônio, vai dar de novo oxigênio e vai liberar o cloro nascente novamente. Este cloro que nasce nesta terceira equação ataca outro ozônio, como fez aquele da segunda equação. O cloro da segunda equação vai dar uma molécula de oxigênio e o óxido, que ao reagir com outro ozônio vai dar duas de oxigênio e outro cloro. E então isso se repete indefinidamente, até enquanto tiver ozônio naquela região aonde o cloro está atacando. O buraco sobre a Antártica se deve aos poluentes que se concentram no vórtice polar da Antártica no inverno e atuam ali na primavera. Um resumo sobre os agentes poluidores dentro dessa ecologia quimicamente correta. Entender para intervir, interagir,
para que seja diminuída todo ataque à natureza. Primeiro ponto de revisão. O ozônio nas camadas altas da atmosfera é totalmente necessário, é a camada de ozônio. E nas camadas inferiores é indesejável, porque produz oxigênio nascente. Os automóveis modernos utilizam dispositivos que transformam óxido de nitrogênio em N2 antes de serem lançados na atmosfera. Os dispositivos são os conversores catalíticos, que todos os automóveis apresentam. Os óxidos de nitrogênio da atmosfera dissolvem-se na água, originando ácido nítrico e ácido nitroso. O ácido nítrico é um dos responsáveis pela formação da chuva ácida. Então, os poluentes lá dos veículos automotores produzem gases que produzem ácidos. Então, são óxidos ácidos, que fazem a chuva ácida do quarto parágrafo. Quarto parágrafo, a chuva ácida pode também ser formada pela reação de anidrido sulfúrico, SO3, com água, produzindo ácido sulfúrico. Os ventos levam o resultado da poluição das grandes cidades para longe. Os monumentos de mármore são atacados e destruídos. Não apenas a chuva ácida, que leva aquela chuva ácida para a parte de plantio, fazendo com que o solo torne-se tão ácido, impossível de criar, de se desenvolver a semente. E a chuva ácida, que leva ácido para os mananciais e provocando a mortandade dos peixes, é uma continuidade da poluição. Nem só atacar os mananciais e o solo é que se desenvolve a poluição. A poluição levada pelo vento destrói os monumentos. Por quê? Vejamos, o mármore é carbonato de cálcio num grau de pureza bem maior. Todo calcário é carbonato de cálcio, em percentual de pureza baixo. Em pureza alta, o calcário é chamado de mármore. Então, os monumentos do Aleijadinho, lá da região de Mariana, na região de Minas Gerais. Muito bem, os monumentos de mármore, diante do ácido sulfúrico provocado pelo deslocamento dos ventos, levando os anidridos sulfúrico, que é o SO3, que forma ácido sulfúrico na chuva, a chuva ácida levada lá para Minas Gerais faz com que o mármore carbonato de cálcio se transforme em gesso, que é sulfato de cálcio. Ora, o mármore é sólido, é carbonato de cálcio. Em se transformando por dupla troca, o cálcio unindo-se ao sulfato, transformando-se em sulfato de cálcio, gesso, ele é mole. Então a dureza, a solidez do mármore faz com que os monumentos históricos sejam aos poucos destruídos, não só em Minas Gerais, mas lá no Egito. Todos os monumentos são passíveis de destruição pela chuva ácida resultante da poluição atmosférica. Muito bem. Protetor solar. Os níveis de radiação ultravioleta efetiva, então, dá a sigla IUV. Então, é irradiação ultravioleta. São ondas menores do que o violeta, que provocam menor em comprimento, maior em frequência, maior em energia. As ondas
eletromagnéticas de um determinado comprimento menor do que o visível, são menor do que a cor violeta, é chamado de ultravioleta. Assim como temos as ondas eletromagnéticas de comprimento de onda maior que o vermelho, maior em comprimento, menor em energia, são chamadas de infravermelhas ou simplesmente ondas de calor. São invisíveis, mas atuam. As ultravioletas atuam por excessiva energia e as infravermelhas atuam pelo calor. Lendo o texto, os níveis de radiação ultravioletas efetiva e UV indicam o risco de exposição ao sol para as pessoas de pele de pigmentação clara. O tempo de exposição segura, TES, tempo de exposição segura, corresponde ao de exposição aos raios solares sem que ocorram queimaduras. O risco de exposição é baixo quando a irradiação ultravioleta tem notação 0 a 2, o que significa um tempo de exposição máximo de 60 minutos. Pode ficar 1 hora nesse risco de exposição. O risco de exposição é médio quando o índice de radiação ultravioleta é de 3 a 5. Então, o tempo de exposição cai pela metade. É de 30 a 60 minutos. Meia hora de exposição máxima. E o risco de exposição é alto quando o índice de ultravioleta chega a 8. Chega de 6 a 8. Então, o tempo de exposição é 20 minutos. E o risco de exposição é extremo quando o índice de radiação é acima de 8 e o tempo máximo são 20 minutos. Uma das maneiras de se proteger contra queimaduras é o uso de cremes protetores. Então vem a questão de vestibular que vamos analisar. Qual o fator de proteção solar? Fator de proteção solar, FPS. Uma pessoa terá de usar para evitar queimadura ao se expor ao sol do meio-dia às 14 horas, num dia em que o índice de ultravioleta é maior do que 8. Num dia ensolarado, justamente no máximo do sol, do meio-dia, das 12 às 14 horas, o cuidado, o risco de exposição é extremo. E o máximo que pode ficar é 20 minutos. Então, qual é o fator que deve ser usado? O tempo de exposição é de 2 horas ou 120 minutos. O tempo de exposição segura é 20 minutos, para índice ultravioleta maior que 8, como vimos na tela anterior. Então, o tempo de exposição sobre o tempo de exposição segura é 6. Então, o fator de proteção que a pessoa deve usar, a última frase, o último parágrafo, essa pessoa deverá usar um protetor solar número 6, que significa proteção 6 vezes maior para o tempo permitido naquele nível de irradiação ou de irradiância.